Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos às notícias desta quarta-feira de cinzas, né? Sempre aquele dia meio melancólico, pelo menos para mim sempre foi assim, porque na época do colégio, né? Bons tempos do colégio, mas também época de trabalho, é aquele último dia que você já vai se preparando para voltar, né, ao batente, à rotina. E o Botafogo também não é diferente. Hoje o Botafogo, né, que inclusive treinou durante o Carnaval, vamos ser justos, né, joga à noite contra o Volta Redonda, 19 horas, lá na Cidade do Aço. E um dado interessante sobre o árbitro da partida, tá? Um árbitro que tem 42 anos, o senhor André Rodrigo Rocha, mas que tem pouca experiência de primeira divisão, tá? Ele tem só 2 jogos apitados ano passado, tá? Esse ano ele não apitou ainda na primeira divisão. Esses 2 jogos que ele apitou foi a vitória do Madureira sobre o Resende por 1-0, placar mínimo, e a goleada do Fluminense 5-0 em cima do Bangu, tá? Então, boa sorte aí para o André Rodrigo Rocha, que a gente pede sempre, né? Não precisa ajudar o Fogão, apenas que faça uma boa arbitragem, né? O responsável pelo VAR, sim, vai ter VAR a partida, tá? Será o Paulo Renato Moreira da Silva, 19 horas. Então, já vou passar logo, né? Quem tá ansioso para saber, a Band Esportes, tá? Canal por assinatura, vai transmitir, e também aqui na plataforma do YouTube, o canal Gold, beleza? Daqui a pouco eu falo mais do jogo, escalação, relacionados, já eu falo disso. Galera, a Rádio Tupi trouxe uma notícia aí curiosa, né? O Botafogo assinando um contrato de formação, já que é um jogador ainda muito novo, de 15 anos, tá? Que é o Giovanni Mbanza. É aquele M na frente, tipo um Mbappé. Tomara que dê sorte para ele. O Giovanni Mbanza, espero estar pronunciando certo, né? Ele que é de origem congolesa, isso mesmo, filho de pai e mãe nascidos no Congo. E é interessante a história dele, porque o pai dele migrou para o Brasil em 2004, tá? E ele naturalmente nasceu já no Brasil, já é brasileiro, Giovanni Mbanza, e ele estava no Vasco, tá? Estava na base do Vasco, já tinha conquistado um título lá na base do Cruz Maltino e agora será jogador do Botafogo do Sub-17. Então boa sorte aí para ele. Ele que tem um irmão, multiclubes aqui a família, né? Um irmão que está na base do Fluminense. Então Giovanni Mbanza, notícia da Super Rádio Tupi, beleza? Curiosa, né? Curiosa. Jogadores africanos que a gente sabe, né? Tem tido aí um olhar maior, né, do futebol brasileiro, assim como já há muito tempo o futebol europeu olha para a África, né? Teve até uma matéria recentemente no Esporte Espetacular falando sobre isso. Pessoal, vamos falar agora sobre os relacionados, né? O Botafogo divulgou ontem a lista de relacionados, algumas surpresas, mas o que a gente já sabia: Lucas Alter fora, naturalmente, porque recebeu 3º amarelo diante do Flamengo, né? Então, Lucas Alter será desfalque. O que a gente tem de retorno? Diego Hernandes, muito pedido aqui pela galera, tá de volta. O zagueiro Jefferson Maciel também tá de volta. E uma das surpresas é o Lucas Barreto, né, que vai ser o 3º goleiro do Botafogo, né, naturalmente com a ausência aí do John. A gente vai ter, né, Gatito, Igor Gabriel e o Lucas Barreto aí, hierarquicamente falando, né, 3º goleiro, Lucas Barreto. Quem também ficou de fora da lista dessa vez foi o Kaique, tá? Outras pessoas têm me perguntado também quando que o Pablo, que pertence ao Flamengo, vai estrear, tá? Por que ele não está sendo relacionado? É porque ele já atuou lá pelo Clube da Gávea no Carioca, então ele não pode ser relacionado, não pode atuar pelo Fogão, tá? Mas naturalmente será relacionado, vai estar na lista, né, de até 50 nomes do Botafogo para a Libertadores, tá? Então, no Carioca não teremos Pablo. E o outro nome que eu já tinha adiantado para vocês aqui é o Damian Soares, tá de fora. Botafogo, até por conta do feriado de Carnaval, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo, não conseguiu inscrever, né, a tempo o Damian Soares. Então, teremos, eu acho que vai ser até bom, né, para o Matheus Ponte aí, mais um teste, né, mais um jogo aí. Certamente ele vai ser titular do Thiago Nunes, o Matheus Ponte e o Damian Soares. O Botafogo ainda corre
atrás do tempo, né, para inscrevê-lo para que ele faça a sua estreia no domingo. Deve dar certo, deve dar tempo para que ele estreie contra o Vasco, já pegar um clássico aí de cara. O Damian Soares também, cara, cascudo, né? 12 anos de Europa, 35 anos de idade, não vai tremer de forma alguma no clássico do domingo. Galera, falando em Espanha, o Luiz Henrique, né? Comentei aqui que ele estava voltando, né? Ele fez uma viagem vapt-vupt para a Espanha para comemorar o aniversário de um aninho da Ana Lu, né? E aí ele acabou voltando na segunda-feira, ou seja, ele só treinou ontem, terça-feira, terça gorda, como se dizia antigamente, né? De carnaval. Ele só treinou ontem, então a tendência é que ele comece o jogo de logo mais no banco, tá? Luiz Henrique está relacionado, mas naturalmente eu acredito que ele não comece jogando, beleza? Vamos falar aí do provável time do Thiago Nunes. Gatito Soares não, já misturei. Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte, Bastos e Barbosa na zaga e o Hugo na lateral esquerda, tá? Então a novidade aí da zaga vai ser o Bastos e, como eu falei, o Matheus Ponte fazendo aí seu segundo jogo seguido na lateral direita. Meio de campo, o Thiago Nunes tem a opção de repetir o que deu mais ou menos certo contra o Flamengo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, ou então insistir com o Eduardo aí, provavelmente no lugar do Marlon Freitas, tá? O ataque, Júnior Santos, com pequena possibilidade do Luiz Henrique começar jogando, né? Mas deve ser Júnior Santos, Tiquinho, Soares e Vitor Sá. Importante que o Vitor Sá volte à equipe, né? Já que ficou aquela celeuma ali, ele está incomodado, que está sendo pouco aproveitado, um jogador que, mal ou bem, né, sempre que entrou, deu conta do recado, Vitor Sá, né? Então eu espero realmente que o ataque comece jogando Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá, e de repente no segundo tempo a gente tem o Luiz Henrique aí entrando no lugar do Júnior Santos, acredito, né? Menos que o Thiago Nunes insista ali de jogar o Júnior Santos para a esquerda e sacar o Vitor Sá. Veremos. Galera, é um jogo óbvio, né? Fundamental do Botafogo vencer, se tem ainda alguma pretensão de Campeonato Carioca, né? Não dá para pensar em outro resultado. O Volta Redonda tem uma equipe, a equipe que aliás é treinada pelo Felipe, né? Ex-jogador, acho que é Felipe Loureiro, né? O jogador sempre ganha um sobrenome quando vira técnico, mas o Felipe, que era do Vasco, né? Fez a carreira, a maior parte no Vasco, atuou também no Flamengo, é o técnico do Volta Redonda. É uma equipe que não faz uma boa campanha, né? Não é um time que assuste o Botafogo, né? Então o Botafogo tem tudo para, claro, ter uma boa atuação, é isso que a gente espera ver, e conquiste os 3 pontos para continuar aí com boas possibilidades no Carioca, tá? Naturalmente que o objetivo principal desse primeiro semestre, né, do ano também, é a Libertadores, mas vencer sempre faz muito bem, né? Então vencer hoje daria muita força aí para o Botafogo, tanto para o jogo de domingo, como também para o jogo de daqui a uma semana, que já eu falo, tá? Galera, sobre contratação, né? O Botafogo, como eu disse ontem, está correndo contra o tempo, contra o relógio, né? Tem até sexta-feira para enviar essa lista dos 50 nomes para a Libertadores, né? Essa lista ela é válida para segunda e terceira fase da Libertadores. O Botafogo vai entrar agora, já é a segunda, né? Então, segunda e terceira fase. Depois, na fase de grupos, pode ter mexida nessa lista, tá? Então, por isso que o Botafogo tem só até sexta, né? Falei que ontem tinha 72 horas, né, mais ou menos. Agora o Botafogo só tem hoje, né, quarta, quinta e sexta, digamos aí. Mas se quiser ainda apresentar mais algum reforço, inscrever na Glória Eterna, na Libertadores, beleza? O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, era um dos nomes que estava sendo bastante falado, tá? Mas a gente recebeu a informação aqui de que ele já está apalavrado ou até teria assinado um pré-contrato com o Internacional, tá? O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, informação do jornalista setorista do Colorado, Wagner Martins, tá? Inclusive o seguinte, a situação do Wellington, ele tem contrato até o fim do ano com o São Paulo, tá? E aí tem aquela situação de já poder, daqui a pouco, assinar um pré-contrato,
mas sairia no fim do ano de graça para o Inter, né? Ou então, uma coisa que está ficando aí muito, né, em moda, né? O Inter quer ele logo no meio do ano e aí paga um din-din, paga um trocado para o São Paulo, né, para poder ter o Wellington mais cedo. Um salário que, segundo o Wagner Martins, é um belíssimo salário de R$1 milhão que o Wellington receberá lá no Inter, tá? Por um contrato ainda está incerto de 4 ou 5 anos. Então, por essa informação, o Wellington será jogador do Internacional de Porto Alegre e então vamos ver aqui que o Botafogo, se o Botafogo vai trazer alguém para a lateral esquerda. Eu acho que é urgente, urgentíssimo, tá? Trazer um lateral esquerdo. Já falei aqui várias vezes no canal, inclusive. Galera, para a gente fechar esse vídeo, né, de quarta de cinzas, também não ocupar muito tempo de vocês, um dia aí com muita gente pegando estrada, né? A Conmebol, tá, divulgou ontem que a final da Libertadores desse ano, que a gente espera tanto estar presente, tomara, vai ser em Buenos Aires, tá? Então, pode ser ou na Bombonera, ou que eu acho que é mais provável, né, lá no Mas Monumental, né, antigo Monumental de Núñez, ou então, como eles dizem por lá, La Cancha de River, né, o campo do River Plate. Acredito que final de novembro, ainda não tem a data formalizada, até onde eu sei, mas é final de novembro, lá na Argentina. Em 2019 começou, né, com esse rodízio aí de países. Teve Lima, teve Montevidéu, teve Rio de Janeiro, e aí chegou a vez de Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Galera, falando ainda de Libertadores, um ótimo programa, tomara aqui com uma vitória do Botafogo diante do Volta Redonda. Acabou o jogo do Botafogo às 9 da noite, já sintonizar, porque 9h30 vai ter na ESPN, Star Plus, o GE tá me acompanhando e Globoplay, tá? A partida entre Aurora e Melgar, na verdade Melgar versus Aurora, né? Jogo lá em Arequipa, no Peru, o Melgar tentando reverter o placar de 1-0, né? Ele precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar, o Melgar. Se a vitória for apenas por 1 gol, teremos os famosos tiros diretos, o pênalti, né? Da marca penal após a partida, caso seja uma vitória simples de 1 gol só de diferença, beleza? A situação é a seguinte, tá? O Melgar fez 3 jogos no Campeonato Peruano, até o momento teve 2 derrotas e 1 vitória apenas, tá? Essa vitória foi agora no final de semana, por 1-0, e já o Aurora, nosso bravo Aurora da Bolívia, só jogou o primeiro jogo aí de pré-Libertadores, já que o Campeonato Boliviano se inicia nessa sexta-feira, tá? Então, enfim, gente, a gente brinca aqui, sabe que são equipes aí de pequeno investimento, né, de pouquíssima tradição, mas, querendo ou não, tem a questão também da altitude, né? Ambos jogam em casa com altitude, 2.600 metros Cochabamba, 2.300 metros Arequipa, então é bom o Botafogo do Thiago Nunes ficar esperto, mas como eu falei, quem sabe aí a gente pode ter uma noite agradável, vencer o Volta Redonda, convencer principalmente é o mais importante, quem sabe aí o primeiro gol do Luiz Henrique com a camisa alvinegra seria aí maravilhoso, né? E depois às 9h30 da noite a gente saborear ali quem vai ser o nosso próximo adversário, Aurora ou Melgar. Galera, vai dar 14 minutos, deixe seu like, agradeço mais uma vez a moral de vocês, né? O vídeo de ontem foi super bem, mesmo em plena terça-feira de carnaval, né? Vocês pararam ali uns minutinhos para dar atenção ao canal Botafogo Digital, só posso agradecer a vocês, o canal tá crescendo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, confere se você continua inscrito, porque às vezes dá uns bugs aí meio malucos e você é desinscrito pela plataforma. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Vamos crescer, beleza? Aquele abraço e, como eu falei, cuidado aí quem tá pegando estrada. Valeu, abração, fogão sempre!